Se Deus é onipotente, poderia ele criar então uma pedra tão pesada, mas tão pesada, que nem mesmo ele seria capaz de levantar? Bem, se a resposta dessa pergunta é sim, então significa que Deus deixaria de ser onipotente, porque ele agora passaria a ter uma pedra que ele não conseguiria carregar. Mas se a resposta é não, então ele não é onipotente desde o princípio, porque ele não consegue criar essa pedra. Mas será que é isso mesmo? Oi, eu sou o Matheus e antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou do que eu falei e é isso, vem com a gente para que a gente possa caminhar juntos aí nessa descoberta sobre as coisas de Deus. Vamos lá, um dos questionamentos mais comuns que eu escuto sobre, principalmente pessoas que não acreditam em Deus, é sobre a afirmação que nós, que acreditamos, geralmente fazemos, que é o fato de que Deus é onipotente. E aí, a partir daí surgem várias perguntas que servem justamente para tentar quebrar essa afirmação de que Deus é onipotente. Então vamos lá. A primeira pergunta é: Deus não é onipotente, porque ele não consegue criar um triângulo de 4 lados, por exemplo. Ou Deus pode pecar? A resposta natural para todas as pessoas é que não, ele não pode. Então, Deus não é onipotente porque ele não pode pecar. E a famosa pergunta da pedra, né? Mas agora, de fato, Deus não pode fazer nada disso. Eu afirmo que Deus não pode criar um triângulo de 4 lados, ele não pode pecar, não vai criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar. Mas afinal, isso significa dizer que Deus não é onipotente? Antes de responder essa pergunta, é importante a gente definir de fato o que significa a palavra onipotência. Então, onipotência significa todo poder, né? Então, ter a potência de tudo. Ter como possibilidade fazer tudo. Só que, naturalmente, quando a gente entra no campo da definição daquilo que é possível, a gente tem que entender que a onipotência também entra nesse conceito. Então, quando nós afirmamos que Deus é onipotente, nós estamos afirmando que Deus é onipotente em cima daquilo que pertence ao mundo possível. Então, a gente fala que Deus é onipotente em relação àquilo que é possível, do ponto de vista mais basal da palavra mesmo, né? Ou seja, aquilo que implica algo que não é contraditório, que é possível em um sentido absoluto mesmo da palavra. Só que, obviamente, que quando a gente fala do termo possível, naturalmente algumas pessoas podem vir com outras definições para essa palavra. Na verdade, quando a gente fala sobre onipotência, a gente está querendo dizer, na verdade, que Deus ele é onipotente porque ele consegue fazer tudo que o ser humano consegue fazer. Tudo que é possível ao ser humano, Deus consegue fazer, e por isso ele é onipotente. Só que essa afirmação ela é muito restrita, porque Deus consegue fazer muito mais do que simplesmente o que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Uma outra pessoa pode dizer que é o seguinte: não, olha, Deus é onipotente porque ele consegue fazer tudo o que ele consegue fazer. Mas aí você responde: mas isso é óbvio. Óbvio que Deus consegue fazer tudo o que ele consegue fazer. Mas isso não significa que ele é onipotente. Porque se Deus fosse capaz de fazer só uma coisa, ele ainda seria capaz de fazer tudo o que ele consegue fazer. Então não é essa a definição de onipotência que eu estou procurando quando eu uso a palavra possível. Mas tem uma terceira visão, uma terceira definição para essa palavra que realmente cabe muito mais dentro do conceito de onipotência. Qual é essa visão? A visão é de que a possibilidade no sentido absoluto. Ou seja, de fato Deus é capaz de fazer tudo aquilo quanto pertence ao conjunto das coisas possíveis. Então tudo que é possível, Deus é capaz de fazer. E daí então nós dizemos que Deus é onipotente. E de fato, isso é uma afirmação que faz muito mais sentido do que as outras duas que eu falei. Deus pode fazer tudo aquilo que é absolutamente possível. Tudo aquilo que pertence ao conjunto dos possíveis é, de fato, factível dentro do poder de Deus. Então, vamos voltar naqueles questionamentos que eu falei no início do vídeo. Deus pode criar um triângulo de 4 lados? E por que a resposta para isso é não? Porque, ora, se Deus cria um triângulo de 4 lados, você tem que concordar comigo que isso já não é mais um triângulo.
porque um triângulo tem que ter 3 lados, porque se ele tiver 4, ele é um quadrilátero, ele não é um triângulo. Então Deus não pode criar um triângulo de 3 lados, ou não pode criar um triângulo de 4 lados, justamente porque essa figura geométrica pertence ao conjunto dos impossíveis. Ela é uma contradição por si mesma, porque a definição de triângulo é ter 3 lados, mas se ele tem 4, logo não é um triângulo. E é impossível que uma coisa seja e não seja um triângulo ao mesmo tempo. Ficou confuso? O que eu quero dizer é o seguinte: Deus não pode criar nada cuja própria essência é não existir. A outra pergunta, Deus pode pecar? Isso também é uma contradição. Porque o que é o pecado? O pecado é um ato que vai contrário à vontade estabelecida por Deus. Só que como Deus, agindo pela sua própria vontade, pode contrariar a sua própria vontade? É impossível. E, portanto, nós não podemos dizer que isso fere a onipotência de Deus, porque a definição disso é em relação ao conjunto dos possíveis. Então, o que a gente está falando aqui? Está falando que Deus não pode atuar naquilo cuja própria essência é não existir. O triângulo de 4 lados, a essência dele é não existir. O pecado de Deus, a essência é não existir. A pedra tão pesada que não pode ser carregada nem mesmo pelo próprio Deus, ela também, a essência dela é não existir. Porque como pode existir uma coisa maior do que a maior coisa em absoluto que pode existir? Isso é impossível. Então, quando a gente fala da essência das coisas, existem coisas que existem ou que podem existir, e existem certas coisas que são simplesmente e absolutamente impossíveis de existir. E é justamente essas coisas que a onipotência de Deus não engloba. Então, quando a gente fala da onipotência, lembre, tudo aquilo que é possível fazer, Deus pode fazer. Mas aquilo cuja própria essência não existir, Deus não pode. Mas o que a onipotência de Deus comunica para nós em sentido prático mesmo nas nossas vidas? Para que a gente possa se lembrar que Deus é todo-poderoso e de que Ele é capaz de fazer tudo nas nossas vidas. E, portanto, da nossa parte, nós devemos confiar e crer que nada é impossível a Deus. Porque nós temos esse privilégio de poder conversar com Ele, pedir a Ele, temos um passo a mais do que o resto da criação. Nós podemos pedir a Ele e colocar nas mãos dele a nossa própria vida, tudo que nós somos e tudo que nós temos, na esperança de que Ele pode sim realizar o que é impossível aos nossos olhos, mas completamente possível a Deus. Por isso não se desespere quando as tribulações chegarem, as dificuldades chegarem, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso, que pode vencer todas as tribulações, a da mais fácil à mais difícil. Que possamos confiar então nesse Deus e sermos inteiramente jogados na sua onipotência.